Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Kirchhoff. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito dado é 1 vale 24 volts, E2 vale 12 volts, R vale 6 volts. Quais são as correntes I1, I2 e I3 em módulo? Bom, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar das leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, ela é conhecida como lei dos nós. O que a lei diz? Ela diz que o somatório das correntes elétricas que chegam a um nó, ela deve ser igual ao somatório das correntes elétricas que saem desse mesmo nó. Então, a gente pode dizer que I que chegam é igual a I que saem, certo? A segunda lei de Kirchhoff, ela é conhecida como lei das malhas. O que essa lei diz? Ela diz que se a gente deslocar pela malha em certo sentido, a soma algébrica das diferenças de potenciais entre os pontos ao longo da malha é igual a zero. Então, se a gente tem um circuito dessa forma aqui, né, a gente pode ter o seguinte raciocínio, para você não errar mais lei de Kirchhoff, tá? A lei das malhas. Primeira coisa que a gente vai fazer o circuito ser divididos em duas malhas. Então, essa aqui seria a primeira malha e aquela de lá seria a segunda malha. Eu vou percorrer essa malha aqui, que eu vou chamar de alfa, nessa direção, e a malha beta eu vou percorrer nessa direção, tá? A gente sempre dá nome de letras gregas às malhas. Note o seguinte, como aqui eu tenho um gerador E1, eu vou chamar a corrente elétrica que passa por ele de E1. E no E2, a corrente elétrica que passa por ele de E2, tá? Então, agora, olha o raciocínio. Primeiro, para a gente resolver um circuito com lei de Kirchhoff, a gente vai aplicar primeiro a primeira lei de Kirchhoff. Qual é a primeira lei de Kirchhoff? Corrente que chega é igual a corrente que sai. Então, vamos lá. Se você for pensar, ó, a corrente elétrica que está passando pelo gerador E1, ela vai chegar aqui em B e ela vai se dividir em dois caminhos. Então, o meu I1 aqui, ele vai percorrer esse caminho e virar I2, e vai percorrer esse caminho e vai virar I3. Quando ela chega aqui, o I3 se junta com o meu I2, formando novamente o meu I1. Então, eu posso dizer que aqui no ponto E, o meu I1 vai ser igual ao meu I2 mais o meu I3. Beleza? Agora que eu já apliquei a primeira lei de Kirchhoff no meu circuito, eu vou aplicar a segunda lei, que é a lei das malhas. Então, eu vou botar assim, ó, malha alfa, tá? Vamos começar pela malha alfa. A malha alfa eu vou percorrer nessa direção aqui, certo? Então, eu vou sair propositalmente do meu ponto E, tá? Ó, saí do meu ponto E, cheguei a F. Quando eu começo a subir aqui, ó, obedecendo o sentido da corrente elétrica, né, e a minha direção é escolhida, eu chego aqui e encontro o polo negativo desse meu gerador, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu venho ali e boto menos E1, certo? Passei por ele, eu acho o meu resistor R1, Rzinho 1, e a corrente elétrica ela tem a mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, eu venho aqui e coloco mais Rzinho 1 vezes I1. Cheguei a A. Quando eu começo a vir para cá, eu encontro o Rzão 1. A corrente elétrica está na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha.
Então, o que eu vou escrever? Mais R1 vezes I1. Quando eu chego a B, a gente vai descer, né? Porque a nossa malha é essa aqui. Quando eu estou descendo, eu acho o meu R3. O meu R3 tem corrente I3 no mesmo sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Então, mais R3 I3. E cheguei ao meu ponto E, não é? Quando eu cheguei ao meu ponto E, eu boto igual a zero, tá? Vamos tentar de novo? Ó, malha beta. Na malha beta, não vou sair daqui, não. Eu vou sair do ponto B, tá? Saí do ponto B. Então, vamos botar aqui, ó. Saí do ponto B, cheguei em C. Quando eu estou passando aqui, note que a corrente elétrica ela vai encontrar o polo positivo, não é? Então, eu vou escrever assim, ó, mais é 2. E aí eu encontrei esse resistor R2. Corrente elétrica está para baixo, na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, mais R2 e 2. Cheguei em D, vou encontrar o R2 na mesma direção, corrente elétrica e sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Então, mais R2 e 2. Cheguei em E, eu vou subir. Quando eu começo a percorrer a minha malha aqui para cima, eu noto que I3 está descendo. Se a corrente elétrica está no sentido oposto ao que eu estou percorrendo a minha malha, é só eu vir aqui e botar menos R3 I3. E cheguei a B, não cheguei? Então, igual a zero. Entendeu como é que faz? Agora, presta atenção no nosso problema. O nosso problema, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu botar ele aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente resolver, né? Porque senão esse quadro ali vai atrapalhar a gente. Ó, a gente vai aqui escolher o caminho que eu quero percorrer as minhas malhas, tá? Então, eu vou escolher assim, ó, eu quero percorrer essa malha nesse sentido e eu vou percorrer essa aqui também nesse sentido. Beleza? Agora, eu tenho que fazer o quê? A minha corrente elétrica. De acordo com o que o problema deu, né, ele disse o seguinte, ó, que esse aqui é o I1. Como eu estou percorrendo a minha malha nesse sentido, eu vou fazer assim, ó, esse aqui vai ser o sentido de I1. Quando o I1 chega aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai se dividir em dois caminhos. De acordo com o que a figura diz, ela dividiu-se em I2 e I3. Né? Ó. Então, aqui seria o I3 e esse aqui seria o I2. Então, o I1 está se dividindo em dois caminhos. Quando ele chega aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. O I2 vai vir para cá e o I3 vai vir para cá. Então, eles vão formar novamente o meu I1, né? Que esse aqui seria o I2 e esse aqui o meu I3. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, eu posso dizer o quê? Que o I1 é igual ao I2 mais o I3. Entendeu? Agora que eu já fiz isso, eu vou aplicar a lei das malhas. Então, vamos lá, ó. Malha alfa, tá? Vou sair a malha alfa, eu vou sair a malha alfa daqui, ó. Tá? Ó, tô vindo para cá, não tenho ninguém. Quando eu chego aqui, sinal negativo, né? Polo negativo. Então, eu escrevo menos é 1. Passei por ele. Quando eu chego aqui, corrente elétrica está na mesma direção que eu estou percorrendo a malha. Então, mais R vezes I1. Cheguei aqui, vou descer. Passo pelo outro resistor com o I2. O I2 está para baixo, que é a mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, mais R e 2.
Cheguei aqui, achei o polo positivo, não é? Então, mais é 2 igual a 0, porque eu cheguei ao meu ponto de partida. Beleza? Agora, eu vou fazer aqui, ó, malha beta, né? De novo. A malha beta, eu vou começar daqui de cima, tá? Ó, vou sair aqui, não tem ninguém. Quando eu cheguei aqui, achei o R com o I3. Mesmo sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Então, vai ficar o quê? Mais R e 3, certo? Aí, ó, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém, e eu tenho que subir. No que eu estou subindo, eu acho qual polo? Negativo. Então, menos é 2. Passei por ele e achei outro resistor, com corrente elétrica no sentido oposto. Então, menos R e 2. E cheguei ao meu ponto de partida. Se eu cheguei ao meu ponto de partida, igual a 0. Entendeu como é que a gente faz isso? Sempre assim. Agora é só substituir os valores, ó. Ele falou que é 1. Eu vou até recortar aqui para a gente colocar lá embaixo, ó. Ele disse esses valores aqui para a gente, não é? Então, vamos substituir esses valores aqui. Ó, quanto que vale o E1? 24. Então, vai ficar assim, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Menos 24 mais, como todos os resistores valem 6, vai ficar assim, ó. 6 e 1 mais 6 e 2 mais o E2 vale 12. 12 igual a 0. Menos 24 mais 12 vai dar menos 12 mais 6i mais 6i. Esse é o I2, esse é o I1. Tudo isso igual a 0. Então, eu posso escrever 6i1 mais 6i2 igual a 12. Né? Se eu simplificar todo mundo por 6, aqui dá 1, aqui dá 1, ali vai dar 2. Então, eu sei que o I1 mais o I2 tem que ser igual a 2. Beleza? Agora eu vou substituir aqui. Ó, o R vale 6, então fica 6 e 3 menos o E2 vale 12. Então, 12 menos 6 e 2 igual a 0. Organizando isso aqui, eu sei que 6 e 3 menos 6 e 2 é igual a 12. Simplificando todo mundo por 6, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, a gente sabe que I3 menos I2 é igual a 2. Eu tenho ali minha outra relação. Então, o que a gente sabe, né, em relação às equações com as correntes elétricas? Que I1 é igual a I2 mais I3. A gente sabe que I1 mais I2, não é? Vale 2. Essa é a minha segunda relação. E a minha terceira relação é que I3 menos I2 é igual a 2. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim. O I1 não é igual a I2 mais I3? Então, no lugar do I1, tá, eu vou colocar I2 mais I3. Então, a minha relação vai ficar assim, ó, para esse cara aqui. Ó, I2 mais I3 mais I2 é igual a 2. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 1, 2, 2 e 2 mais I3 é igual a 2. Certo? Vou pegar esse cara e vou botar aqui embaixo, que agora eu tenho em função de I3 e I2. Só vou organizar esse aqui. Vai ficar assim, ó, menos I2 mais I3 é igual a 2, certo? Ó,
menos I2 mais I3 igual a 2. Para eu fazer essa soma aqui, eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar essa equação por menos 1. Porque aí eu consigo cancelar aqui, né, o meu I3. Então, vai ficar assim, olha só. Vou fazer um pouco mais para cá, tá? Ó, 2I2 mais I3 é igual a 2. Se eu multiplicar de baixo por menos 1, vai ficar assim, ó. I2 menos I3 é igual a menos 2. Quando eu somo essas equações, esse cara some com esse. Então, vai ficar assim, 3I2 vai ser igual a 0. E, então, eu chego à conclusão que o I2 vale 0. Beleza? Agora que o I2 vale 0, olha o que eu vou fazer aqui. O meu I3 menos 0 vai ser igual a 2. Então, eu sei que o meu I3 vale 2. Ah, se o I2 vale 0 e o I3 vale 2, a gente pode dizer, então, que o meu I1 vai ser igual a quem? 0 mais 2. Então, eu sei que o meu I1 vale 2 amperes, certo? Então, resumindo, I1 vale 2 amperes, I2 vale 0 ampere e I3 vale 2 amperes, não é? Deixa eu consertar aqui que ficou feio. Vale 2 amperes. Então, o que a gente vai saber? Que o I1 vale 2 amperes, então está entre a B e a E. O I2 vale 0 e o I3 vale 2. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza?